Olá, estamos abrindo mais um Relíquias da Bola dentro do programa de esportes da TW Mídia, o programa que vem ganhando muita repercussão em toda a cidade, porque aqui nós resgatamos aqueles ex-jogadores profissionais que marcaram época no esporte da cidade de Sorocaba, no futebol, no vôlei, no basquete, natação, enfim, todos aqueles que nós tivemos o prazer enorme de ver fazer grandes parte das equipes da cidade de Sorocaba, ou mesmo do estado, no país. E você que já conheceu esses ex-atletas, vem hoje comigo resgatar, reviver aquele passado. E você, garoto, que não viu esse pessoal participando ou jogando, hoje vai conhecer eles, perguntar à família, ao pai, à mãe, ao tio, quem foi o jogador Lin. Lin, que é um nome chinês, mas tem nada a ver com chinês, mas foi um craque do esporte. Tudo bem, Lin? Tudo bem, boa tarde. Ouvinte. Eu comecei a falar um pouco do meu histórico. Né? Não, é isso mesmo, eu ia perguntar para você falar onde você começou, como começou, em que equipe jogou. Comecei aqui no São Bento, né? Joguei nas categorias de base no São Bento, 82, 83, 84. Aí em 85 tive a oportunidade de receber um convite no Quinjaú, fui para Jaú, peguei a época boa. Quinjaú hoje não se fala tanto, nossa época, você acompanhou bem o futebol. E depois eu fui para emprestado, eu, Roberto Biônico, o pessoal, alguns jogadores do Quinjaú para Alagoas, no São Domingos, hoje, depois a diretoria virou o Corinthians da Alagoas. Aí tive a oportunidade de ir para o Rio Branco, Americana, Jabuticabal, Taquaritinga, fui para Apucarana, no Paraná, Campeonato Paranaense, também teve o Gaúcho, São Luís de Juí. Depois eu fui encerrar minha carreira no Juventus de Jaraguá do Sul, Campeonato Catarinense também. E tive uma passagem pelo Japão. O Lin, veja bem, ele tem o nome chinês, eu não sei nem, eu vou até perguntar, por que o nome de Lin? Esse é um apelido que ganhei quando de infância, até eu comento com os amigos que às vezes tem algum lugar, a turma pergunta meu nome verdadeiro, chama o meu nome verdadeiro, que é José Antônio, não tem nada a ver com mim. Eu espero para ver quem é, depois que eu me toco que é José Antônio, porque desde criança só fui chamado por Lin, apelido que me deram até hoje também, não sei de onde vem essa origem também, e ficou Lin. Então, quando você jogou no Japão, a turma lá achava que você era do país vizinho lá. Só que tem uma passagem lá. No Japão, na realidade, foi uma excursão que nós fizemos. Eu, Kazu, na época, né? Jogava o Kazu, ponta esquerda, ídolo no Japão. Fizemos o Quinjaú, ficamos 2 meses lá no Japão. Jogamos em várias cidades, Hiroshima, Tóquio, Kumamoto, Fukuoka. Cada 4 dias a gente fizemos, na época, aquela excursão que os times faziam. Fizemos 11 jogos lá, tivemos a oportunidade de ganhar 10, empatar 1. Mas seria engraçado, porque é que lá mesmo, na realidade, todo mundo chama por apelido, mas sim por sobrenome, né? O 15 de Jaú que ele falou, era uma equipe, muitos que viveu aquela época, sabe? 15, Ferroviária, Francana, Botafogo, Comercial. Eram equipes aí que davam trabalho para os times grandes e violentos, e eram equipes boas mesmo, onde formavam vários jogadores que faziam o nome depois da carreira nos times grandes, que saíam justamente dessas equipes, né, ali? Com certeza. Você vê ali no Quinjaú, quando eu cheguei ali, tinha Cilinho, Wilson Mano, Célio, Nível, próprio Andrezinho, próprio o Raimundinho, que depois quando veio pro Somente Sorocaba, o Edgar Moura apelidou de Dino Furacão. Ele teve a felicidade de ir pro Santos, ele, nosso falecido Solano, grande amigo também, foram junto pro Santos, em Unildo, em 87, se não me engano, foram vice-campeão, perderam a final para o São Paulo. Mas ali era uma equipe de muita estrutura, graças a Deus ali para mim foi uma escola muito boa, graças a Deus, eu tenho só a agradecer a Deus por ter passado ali, e ali aprendi muitas coisas, disciplina em tudo, em geral. Para mim foi uma escola, e dali eu peguei muita experiência. Eu fui bicampeão de Jabuticabal, fui também campeão em Oeste de Itápolis, que está disputando hoje a 1ª divisão, e acrescentou no meu currículo. No São Bento, a época que você jogou, você se lembra de alguns jogadores que fizeram
marcaram a época também, porque o São Bento teve vários craques que passaram por aqui, né? Com certeza. Você lembra de alguns que jogou junto com você aí ou não? Então, ali no Quinjaú mesmo, ali, que quando eu comecei ali, né? Ali tinha o Nilson, que foi pro São Paulo, né? Foi pro Corinthians, pro Palmeiras, jogou no Internacional. E o próprio Kazu, que foi o ídolo no Japão, né? Jogou na seleção japonesa. E alguns jogadores que jogou comigo depois na segunda foram campeão, o Márcio Petino, foi campeão no Oeste de Itapas em 92, depois ele foi pro Santos. Teve vários jogadores, teve até a passagem de Paulo Isidoro com nós em 87 lá em Jaú, né? Você então percorreu várias equipes, né, no interior aqui de São Paulo, até mesmo de outros estados. Teve uma passagem, marcou muito como profissional, né, Lin? Com certeza. Eu falo pra turma, eu só me lamento até hoje ter sido campeão 2 vezes da segunda aqui em São Paulo, jogar com o Estadei, jogadores com excelente experiência, hoje treinador da Linense, aí subiu com a Linense, um ótimo trabalho fez com a Linense, aí já não sei se esse ano está lá. Lá está o Aldair Patriarca. É isso, agora foi pra lá. Mas o Tadei ficou acho que 4 anos lá na Linense. Ficou 4 anos. E vários jogadores com experiência, Bejoca, Roberto Biono, que passou pelo Santos, saiu do 15 também. E nos estaduais eu não consegui levantar o caneco, ser campeão uma vez. No Alagoano fui vice-campeão, catarinense também, fiquei em terceiro, perdeu uma semifinal pro Figueirense. No Rio Grande do Sul perdeu uma outra semifinal pro Grêmio também, que tinha um excelente time com Renato Gaúcho, Assis, Alira, 91. Mas graças a Deus aqui em São Paulo eu consegui levantar 2 títulos da segunda divisão e da terceira. Que equipes foram? Foi pro Oeste de Itapas da segunda, o Jabuticabal subi em 89 e 90 da terceira, e em seguida em 90 fui campeão da segunda também. Você encerrou sua carreira, então faz meio pouco tempo aí, né, Lin? Encerrei em 98, né? Que já tá meio... essa história é engraçada. Quando eu comecei a jogar com 21 anos, profissionalizei com 19 em Jaú, o jogador mais velho tinha experiência, tinha mais valor no futebol. Já quando eu cheguei nessa fase de 28 a 30 anos, o jogador que essa idade já estava sendo considerado veterano já no futebol. E já estavam começando a priorizar a jovens mais de 16, 17 anos, por causa do Ronaldinho, vem Zé Elias. Esse jogador começou a se destacar bem mais cedo. E você ganha muito dinheiro como jogador? Na época, se fosse hoje os times que eu passei com a estrutura, tinha até ganhado bem. Ganhava bem, dá para sobreviver bem, viver bem, manter a família bem. O bicho era bom, mas não tinha vários times, clubes que eu passei. Você ia fazer o contrato, a primeira coisa que o presidente falava com você é: Lins, se o time for bem, pagamento em dia, o bicho não vai atrasar, mas se não for bem, infelizmente o bicho sempre atrasava, o pagamento atrasava. Então tinha disso tudo, não tinha patrocínio nas camisas, não tinha colaboradores nos times antigamente. A gente vivia meio por renda da equipe. Se o time estivesse indo bem, a casa era sempre cheia. Hoje a maioria dos jogadores começa a despontar, já parece um empresário, já começa a negociar o rapaz antes dele completar 18 anos, daqui a pouco está na Europa. Com certeza. Naquela época não tinha isso aí, né? Era complicado. Né? Hoje, o jogador hoje começa a jogar em um time igual o Atlético aqui, o São Bento se despontou, destacou. Um time igual o São Paulo já oferece 50 mil, 40 mil para um jogador desse. Quer dizer, eu tiro o exemplo aqui, o Rafael, que é aqui de Sorocaba, ele estava no Santos até hoje, eu não sei qual o salário dele, não importa, mas ele revelou praticamente do metade do ano passado para cá. O goleiro? O goleiro, o Rafael, excelente goleiro. O Palermo está atrás dele, mas o Santos não quer largar. E ele também. Que ele fez Ele está interessado na seleção brasileira. Ele já está merecendo, né? Já está merecendo. Pelos goleiros que estão convocando lá, eu acho que já está. Júlio César, admiro o Júlio César, respeito o trabalho dele, mas já tem que dar uma chance para um goleiro pegando mais experiência para a Copa do Mundo, que eu acho que a gente vai chegar na Copa do Mundo, talvez nem ele jogue, mas tudo bem, vamos respeitar o mano, né, na seleção. Mas igual o Rafael hoje está com o salário dele aí, já com a vida mais sossegada, em menos de um ano praticamente. 100 e poucos pau por mês. Pegou. Não pensou você naquela época ganhando isso? Né? É um ano de futebol. Hoje o jogador de futebol, em um ano você estabiliza sua vida. Com certeza. É uma pena, porque naquela época nós tínhamos craque demais, né? Nossa. Eu falo sempre pro Paraná, puxa, Paraná,
Se eu tivesse muitos jogadores que eu vejo jogando hoje, metade do seu futebol e ganhando o dinheiro que você ganha, eles ganham, acho que naquela época se você ganhasse, que fosse uma época de hoje, você estava milionário. Eu falo pelas condições do campo, pelas condições do material, pelas condições da chuteira que a gente usava antigamente, as próprias bolas pesadas, e pelo pouco salário, o que tinha de jogador, igual você falou, era 10 craques, um mais ou menos no time. Hoje, com o respeito do futebol mais moderno, mais correria, mais agressivo, mais dinâmico, mas hoje o futebol, a beleza, aquele jogador, o craque, hoje deu uma sumida, né? Um pouco, tem 3 caras que desequilibram no time, caso Neymar, alguns outros, antigamente era 10, hoje é 2 ou 3 que desequilibram e mais jogador de força, mais correria hoje no futebol. Igual você falou, igual você citou, todo jogador que jogou comigo, ou que eu vi jogar, fui ídolo jogar, tive a oportunidade de jogar com o Adílio, no final da carreira do Adílio do Andrade, lá em Inter de Lages, eu estava no Juventus, eu tive felicidade de pegar na mão dele e falar que eu fui um fã dele, eu admirava esse jogo do Flamengo, o Zico na época, depois jogar, vendo eles encerrando a carreira, jogadores que do nível deles hoje acho que não tinha salário, igual você falou, quem quer pagar um jogador deles, para quem viu o Andrade e Adílio jogar no Flamengo, sem comentário. Zico, Zito, hoje são tudo uma vida mais ou menos. Com certeza, igual você falou o caso do Paná. Então, jogadores que eu vi jogar hoje, você vê que não estão bem financeiramente. Eles vivem uma vida aí, mais ou menos, mas correm atrás. Alguns conseguiram se engajar numa prefeitura, alguma parte esportiva, mas dificilmente você vê algum jogador, pelo menos da minha época para lá, com a vida financeira estável, bem sossegada. Que posição que você jogava? Eu saí de São Bento aqui como volante. Aí fui para o Quinjaú, tinha uma oportunidade lá de lateral. Aí comecei a jogar de lateral direito, lateral esquerdo, aí me engajei. Fui para a Seleção Paulista em 90 também, naquela final do Corinthians de 1-0 em cima do São Paulo. Fiz a preliminar também, fui para a Seleção Paulista como lateral. E tinha a proposta do Santos, mas o Quinjaú não negociou. Você tem um corpinho ainda de craque, hein, né? Não é nada. Antigamente era mais cedo, voava mais. Agora a gente engorda um pouco, né? A gente para, se acomoda, não dá tempo para treinar. Tem bastante aí jogadores que a gente vê, tem uma barriga que você pelo menos aí. É que a gente fica jogando na várzea ainda, né? Eu, depois que eu parei de jogar profissional, continuei jogando na várzea. Jogava no passado no Vila Hortência. Eu vi você. Então, separar, jogo salão também, direto também. Tava jogando no Rodrigão, e sendo que não tá dando tempo, por causa que eu comecei com um projeto lá do JMF com escolinha de futebol do Guarani, então não está dando tempo para jogar mais salão. Olim, também, o nosso programa, o intuito nosso é resgatar, matar saudades daqueles que te conheceram, viram jogando. E essa moçada nova que não conheceu vocês aí, que jogaram pelo São Bento, teve a passagem por muitas equipes. Mas até hoje é muito respeitado na cidade de Sorocaba, faz trabalho, projeto social, que para mim eu acho maravilhoso esse trabalho que vocês, depois que se encerra a carreira, começam a fazer, porque isso aí retira a criançada do lado ruim da sociedade e vem trazer para o lado bom, porque ocupando a criança com o esporte, uma que cria jogadores, cria atletas para as Olimpíadas e também tira a molecada do vício. Então, encerrando aqui, eu quero agradecer ao pessoal que nos acompanhou. E se Deus quiser, espero voltar mais vezes para falar sobre o projeto, que está sendo um sucesso para mim, graças a Deus. E eu espero cada vez melhorar cada vez mais. Tá, então, Lim.